Administração. Estrutura do programa. O que nós vamos tratar nessa área da administração? Primeiro, nós vamos falar dos processos administrativos. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Depois, vamos falar um pouquinho da organização e o indivíduo na organização. Um pouquinho da ética, da cidadania nas organizações, dos princípios de responsabilidade socioambiental, da comunicação da instituição, saúde e a qualidade de vida no trabalho. E, por fim, o cliente na gestão pública é excelência em serviços públicos. O atendimento de qualidade, eficiência, eficácia e efetividade. O atendimento no serviço público, o papel do atendente, seu perfil, suas competências e sua postura profissional. Vamos começar, então, falando dos processos administrativos. O que significa isso no sentido da administração? Nós temos um passado, e esse passado, ele advém de uma estrutura organizacional, formada através de uma escola que nós denominamos como escola clássica da administração. Foi através dessa escola e de um dos seus autores que estes processos administrativos surgiram. Separadamente, nós temos funções administrativas, ou seja, eu planejo, eu organizo, eu direciono e eu controlo. Quando eu coloco tudo junto, isso se transforma em um processo administrativo. Ou seja, as funções administrativas juntas determinam um processo da administração. O trabalho do administrador não se restringe ao presente somente, ao atual, àquilo que está acontecendo. Ele tem que olhar para o futuro, ele tem que projetar a sua organização, ele tem que projetar a partir da visão que ele tem a respeito da sua instituição, da sua organização. Ele tem que tomar decisões. Só que essas decisões ele toma hoje, de forma estratégica, porque ele toma planejando o futuro da sua organização. Ao tomar essas decisões, ele configura e reconfigura a sua organização continuamente, a unidade organizacional que ele administra. Ele tem que saber em qual rumo que a organização segue. Ele tem que saber para onde ela está indo e tomando as decisões necessárias, elaborando os planos para que isso aconteça. O planejamento ele está voltado para o futuro. É o futuro que requer uma atenção especial. É para ele que a organização tem que estar preparada a todo instante. E quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas, então, formam aquilo que nós dissemos lá atrás, na primeira etapa do programa, que é o processo administrativo, ou seja, a somatória das funções administrativas. Quando consideradas isoladamente, nós as consideramos como as funções administrativas. Toda literatura neoclássica se assenta no processo administrativo para poder explicar como que essas funções elas são desenvolvidas no âmbito da organização, ou seja, planejando, organizando, dirigindo e controlando. A sequência das funções forma o ciclo administrativo. Na realidade, as funções do administrador que formam o processo administrativo são mais do que uma sequência cíclica, porque elas estão totalmente superrelacionadas, interrelacionadas, elas se interagem, elas têm uma relação dinâmica. Então, elas estão em constante fator cíclico, dinâmico e de interação. Administrar. Nós não podemos falar de processo administrativo, de funções administrativas, se não entendermos o conceito de administrar. Administrar, segundo Waldo, ele conceitua administrar, e é importante que nós saibamos que são dois termos valiosos para que a gente lembre do conceito de administrar. O primeiro deles é a cooperação, e o segundo é a racionalidade. Então, o que Waldo fala? Ele fala que a administração é um tipo de esforço humano cooperativo que possui um alto grau de racionalidade. E ele denomina cooperativo. O que é cooperativo? Em termos de resultado,
Isto é, a ação humana ela é cooperativa se ela produz efeitos que não aconteceriam se a cooperação não se efetivasse. Em outras palavras, aquilo que a gente faz junto não dá para fazer separado. Então, é a cooperação que permite o resultado final. O alto grau de racionalidade, ele também coloca o conceito do alto grau de racionalidade. Ele conceitua a atividade humana, a ação humana, quando ela é racional, quando ela é dirigida a um objetivo, quando ela tem um fim, ela tem um propósito, e ela vai adequar os meios pertinentes a este fim. Por isso que ele determina a questão da racionalidade na hora que a gente conceitua a administração. Então, a ação racional é aquela que é dotada de estudo, de reflexão, de pensamento, para poder atingir as metas determinadas, estipuladas. Finalmente, a racionalidade dentro da organização interessa-se pela construção de uma cadeia de meios e fins, visando integração entre os executivos, desde os níveis mais baixos da organização até a cúpula da organização. Resumindo, ele é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Lembrem-se sempre, são duas palavras mágicas no processo de administrar: recursos e objetivos. O processo administrativo, então, abrange 4 tipos principais de decisões, porque é importante que nós saibamos que cada uma das funções administrativas funcionam como um processo decisório em si. Eu planejo, eu estou decidindo; eu organizo, eu estou decidindo; eu direciono, eu estou decidindo; e eu controlo, eu estou decidindo. Ou seja, é um processo decisório em si, para cada uma das funções administrativas. O processo de administrar ou processo administrativo é inerente a qualquer situação onde haja pessoas que utilizam recursos para atingir o objetivo, qualquer tipo de objetivo. Então, o processo, a finalidade última de administrar, do processo de administrar, é garantir que os objetivos sejam realizados. E através de quê? Da aplicabilidade dos recursos. Então, vamos falar da primeira delas. Primeira função administrativa: planejar. É a função que define. Neste momento, nós definimos os nossos objetivos e decidimos sobre os recursos e tarefas que serão necessárias para que esses objetivos sejam alcançados. Como resultado, como produto de planejar, é o plano. Os planos, eles são produtos do planejamento. Os planos facilitam a organização no alcance de suas metas e objetivos.